Eliane Cantanhede critica a fala do presidente Lula sobre anistia e Bolsonaro, e ganha uma verdadeira aula da Flávia Oliveira, espia. Por que eu acho que o presidente Lula está errado? Porque o Bolsonaro está liquidado do ponto de vista jurídico. Você não precisa ser advogado, professor de direito, para ver que as provas falam por si só. Elas são muito contundentes. A Polícia Federal fez um trabalho espetacular e o Bolsonaro não tem defesa jurídica. Portanto, ele traz tudo para o campo político e o presidente e o PT estão caindo no campo que o Bolsonaro está traçando, como estratégia dele, Bolsonaro. Oba, perdemos no jurídico? Vamos para a política, vamos para a comunicação. O presidente Lula... Foi provado a denúncia feita pelo procurador-geral da tentativa de golpe, da participação do ex-presidente do escalão de primeiro grau dele, o primeiro escalão dele, na tentativa de morte de um ministro da Suprema Corte Eleitoral, na tentativa de assassinato de um presidente da República e do vice-presidente, é uma coisa extremamente grave. Eu tenho certeza que, se for provado, ele só tem uma saída: ser preso. Quando o ex-presidente fica pedindo anistia, ele está provando que ele é culpado. Ele está provando que ele cometeu um crime. Ele deveria estar falando: eu vou provar a minha inocência. Ele está trazendo uma questão jurídica em que o Bolsonaro está derrotado para um campo político em que o país é dividido meio a meio. Esse julgamento não é uma questão de esquerda e de direita, nem é uma questão governo e oposição. Lula versus Bolsonaro. Deixa o Bolsonaro perder lá no Supremo Tribunal Federal e aí isso terá consequências políticas. Mas eu acho que está tudo errado. Lula não tinha que cair no jogo do Bolsonaro. Queria uma moção aí de discordância parcial e gostaria de fatiar em particular as declarações do presidente da República, do presidente Lula. Acho que ele foi muito feliz no comentário no dia seguinte à denúncia, como as colegas também me parece que consideraram, quando disse que esse tema cabe à justiça e, num governo democrático, haverá garantia de amplo direito de defesa e essas são, de fato, as colocações corretas. Amplo direito de defesa a quem está sendo investigado e acusado e a decisão soberana do judiciário, que é um poder independente. No entanto, quando hoje ele faz o comentário sobre anistia, eu acho que é procedente porque esse não é um debate do judiciário ou de decisão judicial, mas um debate político, essencialmente político. Jair Bolsonaro, pessoalmente, e seu campo estão levando essa pressão ao Congresso Nacional, ao Legislativo. E não me parece que o chefe do Executivo deve fugir a esse enfrentamento político de tratar se deve ou não haver anistia. Ele falou diretamente sobre o caso do Bolsonaro, mas o debate é bem mais amplo. É sobre questionamento a condenações já existentes e a condenações ainda sequer efetuadas. Esse debate alcança as bases políticas, as lideranças, inclusive os chefes do Legislativo, o presidente da Câmara com uma postura, o presidente do Senado com postura diferente, e me parece adequado que o presidente da República, à luz inclusive da sua biografia e luta democrática, se poste contrário a mais uma anistia, né? O Brasil que é marcado, né, tatuado, com ferro, marcado a ferro por esse ambiente de impunidade e de anistia generalizada em vários momentos decisivos da história. Acho que Lula poderia ter dito mais, afora se apresentar contra a anistia, ter dito sobre o papel que o Executivo teve em defender a democracia e conter a escalada golpista à luz do que hoje sabemos da denúncia do Procurador-Geral da República. Veja, Marcelo, a denúncia é muito farta em evidências, inclusive de arregimentação de forças especiais, né, dos militares, das Forças Armadas envolvidas naquela trama cujo clímax se deu naquele domingo 8 de janeiro. E foi a partir da decisão do Executivo, de Lula, de Flávio Dino, a decisão de, não recorrer aos militares impetrando ou declarando uma operação de garantia da lei e da ordem, o que provavelmente, ou os golpistas esperavam que materializaria o golpe, a tomada de poder. Outro, na intervenção na segurança pública do Distrito Federal. Esses foram
papéis objetivos, reconhecidos, que o Executivo teve na defesa da democracia. E acho que está faltando até trazer de volta à memória dos brasileiros o que foram aqueles dias e o risco que corremos, porque o outro lado usa discursos de minimizar a gravidade, e aquele episódio foi grave demais.